Aí a gente vai regulando o som. A Nina já não pode mais descer. Vamos testar aqui nossa captação. Vai falando aí, filhota. Gente, a gente está testando aqui o nosso som. Olá. Tudo bem? Boa noite. Estamos fazendo nossos últimos testes para ver como é que a gente está. Meu som. Você tem que ir falando para poder ouvir, né? Ah, tá. Conversa com o pessoal Oi, aí. Lúbia. Oi, Michele. Oi, Gabi. Oi, Fabinho. Porque aí, com o microfone, o som fica melhor para quem está ouvindo do outro lado, né? Isso. Por isso a gente tem que dar uma requebrada aqui para fazer um som legal. Eles estão ouvindo o nosso eco aqui. Tem que tirar o som daqui, não, a gente já vai tirar, é porque a gente primeiro está passando, né, esse ajuste aqui no pente fino, né? Ó o eco. O som da Elaine já tá de boa. Tá. O meu som tá bom para vocês? A captação do meu som tá bom? Se tiver, vocês dão aí um ok, né? Não dá para passar mais. Ou então passa, pode passar. Olha, pode passar. Maquiada, pode passar. Aí, pronto. Aí, tá bom. Vambora. Tá bom? Deixa eu fechar o meu aqui. Tá ok. Mais uma quarta-feira. Glória a Deus. A gente está esperando, né? O Senhor mover as coisas e mudar o quadro para a gente estar junto de novo. Mas enquanto isso, a gente está junto distante. E a gente vai estudando a palavra de Deus assim mesmo. Graças a Deus temos essa liberdade. Opa, alguém passou aqui. Temos essa liberdade de anunciar, de compartilhar, de expressar a palavra do Senhor para quem está do outro lado, virtualmente. Amém? Vamos orar para a gente começar. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui juntos, ao vivo e online. Obrigada, Senhor, por esta noite, por mais uma quarta-feira. Obrigado pelos meus irmãos da comunidade Cristão Redentor, por tudo que o Senhor tem operado na nossa vida. Amém. O Senhor tem feito grandes obras dentro de nós. É verdade. E nós somos muito gratos. Obrigado por este estudo de hoje, que vamos dar continuidade. Ensina-nos mais, mexe conosco. Faz-nos refletir, Senhor, sobre esse assunto que é tão importante para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Elaine, o Marina, se você depois quiser abençoar seu pai com um copo d'água, tá? É engraçado, né? Gente, ó, visual novo, agora eu consigo ler. De vez em quando vai estar assim. Vai estar assim, ó. Procurando. Multifocal, depois dos... né, fiz 35 anos, aí agora tem que usar multifocal. Elaine, vamos cantar uma canção? Olha só, você não me falou nada disso. Ué, mas eu tenho que falar? Tem que falar. 18 anos de casado e há 18 anos ele faz isso. É a gente começa um estudo ESTUDO e você quer que eu cante. Sim. Eu acho interessante, sabe por quê? São 18 anos que ela sabe que a minha falha é a inabilidade de cantar. E ela deveria suprir, e ela supre essa minha inabilidade. No entanto, toda vez ela tem que ser tomada a choque. Né? Uma canção breve, um trecho breve. Né? Breve verei. O microfone usa, né? Uma canção breve. Breve verei, ô bom Jesus. Não lembro a letra, tem que ter uma música que eu saiba. Te agradeço. Vamos agradecer ao Senhor? Vamos cantar Te Agradeço, então? Agradecemos ao Senhor, porque, embora estejamos diante de tantas notícias ruins, a graça do Senhor tem nos sustentado. E
é por causa dessa graça que temos ações de graça. E isso vai estar até aqui já, um spoiler aqui do nosso estudo, amém? Um breve pedacinho da canção, né? Agradeço. Vamos lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tua promessa e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4. E eu abri em 1 Coríntios 16, olha só. Colossenses, capítulo de número 4. Já estamos terminando Colossenses, ô carta bela, né? Todas as cartas da palavra do Senhor são belas, né? Mas todas as que a gente está lendo, a gente vai dizer, é bela. Capítulo 4, verso de número 2. Vai dizer assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nos conceda a sabedoria para administrar nesse momento o estudo dela, a fim de que o seu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. Antes da gente começar, eu quero fazer aqui uma citação de Benedito de Núrcia, né? Foi um dos pais da igreja, do século IV para o V, e ele tem uma oração que ele diz assim, eu acho muito bela essa oração. Santo e gracioso Deus e Pai, dá-nos sabedoria que te procure conhecer. Dá-nos juízo para compreender-te, zelo para procurar-te, paciência para esperar por ti. Dá um coração que medite em ti. Dá uma vida que anuncie o teu nome, no poder do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu acho essa oração bem apropriada para esse estudo e para esse momento.
A gente está num momento delicado de quarentena, a gente está aí, de repente, às portas de um lockdown, né? Filhota, a gente está aí, de repente, às portas de um lockdown. Pode ser que a gente tenha aí um endurecimento da quarentena, ou a gente pode ter o oposto, né? Um relaxamento dela. No entanto, a gente está passando pela quarentena, há cidades que estão passando por situações delicadas, há pessoas que estão passando por situações delicadas emocionalmente, espiritualmente. E agora, em relação a nós cristãos, só reiniciar aí novamente. A cristãos, eu acho que esse é um tempo, é uma oportunidade ímpar na nossa vida. Por isso o tema da mensagem, o tema do estudo é oportunidades e oportunidades. A gente se esquece muito fácil de que somos cristãos. A gente se esquece muito fácil de nossa identidade em Cristo. E por causa disso, a gente age, a gente articula, a gente vive de maneira contrária aos ensinos de Cristo. Basta a gente passar o scroll, né, passar uma olhada no Facebook, no Instagram, principalmente Facebook, e você vai ver cristãos com linguajares assim, que não fazem parte, não faz parte, né, do vocabulário cristão, daquilo que Cristo nos ensinou. A gente olha e vê ensinos contrários aos ensinos de Cristo. E aí a gente precisa se perguntar, o que estamos aprendendo? De quem estamos aprendendo e para que estamos aprendendo? Porque se estamos aprendendo de Cristo, estamos aprendendo para a glória dele. Então a gente vai propagar a palavra dele, não as nossas idolatrias, né? As nossas ideologias particulares que se tornaram idolatrias para nossa, ídolos para a nossa vida. Então, quando a gente faz essa oração, Santo e gracioso Deus e Pai, dá-nos sabedoria que te procure conhecer, é muito necessário a gente conhecer o Senhor. E precisamos dessa sabedoria que vem através das Escrituras. Dá-nos juízo para compreender-te e zelo para procurar-te, porque é muito fácil nós pararmos de procurar o Senhor. Paciência para esperar. A gente precisa de paciência para esperar pelo Senhor. E um coração que medite nele, uma vida para anunciar o nome dele, não no nosso poder, mas no poder do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma oração trinitariana. A gente tem aqui uma oração que cita a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Paulo, ele é um desses que nos ensina muito acerca desse Deus Trino. E aí eu queria compartilhar com vocês, e com a minha esposa que está aqui do lado, o versículo de número 2. O que está escrito no versículo de número 2? Perseverai. Perseverai em quê? Na oração. Mas como? Vigiando com ações de graças. Veja, Paulo está nos ensinando que devemos perseverar na oração, mas não apenas perseverar. Perseverar com um modo. Que modo? Com ações de graça. Vigilantes. Sim. Aqui na versão, nova versão na linguagem de hoje, fala: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Dedicar-se já é uma palavra também semelhante a essa que você falou, que é o perseverar. Dedicar-se é mantenha, seja constante, persevere, né? A palavra no grego é proskartereite, né? Proskartereite. Persista como se estivesse numa vigília, numa noite, à espreita, atento contra os inimigos que podem, por um momento, atacar o seu castelo, a sua fortaleza. Eu acho interessante que quando Paulo fala para perseverar na oração, a gente tem dois exemplos muito bons de não perseverança na oração na Bíblia. A primeira se encontra quando a gente tem lá em Lucas, se eu não me engano, 18, alguma coisa assim,
em que os discípulos estão com Cristo e Cristo está sendo levado a uma transfiguração e os discípulos dormem e acordam no momento que eles não... Né? Vamos montar uma cabana, uma sucá para Moisés e uma sucá para Elias, né? E aí a voz do alto vem: este é o meu filho amado, ouça-os. E eles tremem e temem aquela voz. E a segunda é quando o Senhor está no Getsemane, né? E chega para os discípulos e fala: poxa, vocês não conseguem nem ficar uma vigília de oração comigo? Vocês andaram 3 anos comigo e não conseguem ficar uma vigília de oração comigo? Então, a gente sabe que oração é algo delicado na vida de um cristão. E não é algo para a gente levar com zombarias, não é algo para a gente levar com piadices, não é algo para se levar com jargões evangélicos, né? Jargões do nosso meio religioso. Por quê? Porque ao longo da história da palavra do Senhor a gente vai ver profetas, apóstolos que passaram por momentos delicados em que eles não tiveram força nem para orar. Então a gente tem a tendência de olhar para as Escrituras com um olhar muito sensível. Nossa, o profeta Isaías passou por um momento de fraqueza, ele se sentiu distanciado de Deus, ele é um homem do Senhor. Nossa, Davi, um homem segundo o coração de Deus, se sentiu distanciado. Ele falou: onde está Deus? Eu me sinto esquecido por Deus. Né? Elias, só tenho eu e não tem mais ninguém. Agora, quando passa para século 21 e um de nós, né, um líder ou não, fala para o outro: poxa, eu estou me sentindo tão fraco, eu estou me sentindo tão assim sem fé. É como se você não ora, você não está orando, você não está buscando. Meus queridos, não existe na vida bíblica, não tem um homem ou uma mulher na história da Bíblia que não tenha passado por um momento de negritude, de escuridão espiritual, onde não teve força para orar, porque a sua sensibilidade era: meu Deus, o que há? Que as minhas orações não sobem, eu não tenho força, o céu está de bronze, eu não tenho força para orar, o Senhor me abandonou, o Senhor me escondeu. Foram pessoas sinceras nas suas falas, e nem por isso deixaram de estar no contexto bíblico. Interessante isso, né? Nem por isso deixaram de fazer parte da história bíblica. Ou seja, a fraqueza faz parte do homem, tá ligado? A fraqueza faz parte do homem. A fraqueza é inerente a nós. A Bíblia não separou homens mais fortes do que nós somos. Não separou. É interessante, Elaine, porque esse papel de nos mostrar a nossa fragilidade é um papel do Espírito Santo para nos colocar numa observação de humildade. Por quê? Conhecimento. Porque se eu acho que eu sou sempre muito bem, eu sou sempre muito forte, e que as minhas fraquezas jamais serão fraquezas, porque eu não passo por fraqueza... Porque quando eu estou fraco eu oro e logo me fortaleço. Eu vou dizer que você, quando está na sua fraqueza, que é mais contínua, é fraca, você não é crente, você não tem... Eu me coloco numa posição de superioridade. E a Bíblia indica que não é isso. A Bíblia nos ensina que a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter essa sensibilidade. Poxa, gente, escutem o que eu vou falar para vocês. O pecado que nós cometemos, pode ter certeza, também é um instrumento de Deus para abaixar nossa bola. Quando a nossa soberba está num patamar de superioridade espiritual, que nos achamos, não, nada abala a minha fé, eu estou acima de tudo, e sou madura espiritualmente, e quer comparar-se aos que estão fracos, vai chegar um momento que a gente vai se sentir fraco. E essa fraqueza vai depender de cristão para cristão, pode demorar uma noite, como pode demorar uma semana, como pode demorar um mês. Isso tudo faz parte de um processo de amadurecimento, da caminhada de fé, de uma comunidade cristã numa cidade, até porque é nesse momento que
que um ajuda o outro mutuamente. Então, perseverar na oração não é algo que Paulo está dizendo num sentido alegórico, né? Não, é realmente guerreie. Porque vai ter momento que você não vai ter condição de orar. Você não vai ter força para orar. E aí, eu lembro de uma palavra de John Stott. É nessa hora que você vai sempre lembrar que por mais que você não esteja orando, Jesus está intercedendo por você. Então, às vezes, a coisa mais espiritual nessa perseverança de oração é o seu choro, a sua lágrima, você não ter condição para orar. E o Senhor estará intercedendo por você. No entanto, a máxima é ore, persevere. Daqui a pouco eu falo o livro que eu estou lendo. O Tim Keller fala que é um trabalho árduo, difícil, você permanecer nesse dever, encarar como um trabalho. A oração é um trabalho, é uma disciplina. Encarar isso como um exercício físico. Encarar isso como uma alimentação regulamentada, uma dieta restritiva que eu preciso para manter minha saúde, para me manter de pé. A oração tem que ser encarada assim. A gente tem que ter uma regularidade, a gente tem que ter uma hora certa. Porque a gente vai ter aquela hora e vai ter aquela dificuldade. Sempre vai ter dificuldade, sempre vão ter os problemas, os imprevistos, as nossas, né, falta de vontade. E a gente tem que vencer isso. Né? Aquela frase que você costuma falar, ore e continue orando até orar. Eu cito, né? Cita, que você fala, você cita que é de alguém. É, de alguém. Não é minha, não. Ore, continue orando, e se você já começou a orar e ficou assim, meu Deus do céu, onde eu tô? E Senhor, meu Deus, meu Pai, aí onde eu tô com a cabeça, buscando os pensamentos que estão voando, porque a roupa eu tenho que botar no varal, a máquina já deve ter desligado. Meu Deus, meu Pai, não, tá quase na hora de fazer o almoço. E você não consegue. E qualquer coisa, o cachorro latiu, será que eu botei a comida pro cachorro? Será que o cachorro tá vendo alguma coisa? E essa é a luta diária de orar. É você se desligar. Então nós temos que bater nessa tecla, insistir, porque é um dever. É uma disciplina que a gente precisa se esforçar para manter. E a oração, ela é conversar com o Senhor, manter um diálogo com o Senhor. E esse diálogo precisa ser sincero. Muitas vezes a gente escuta orações que tem gente que critica, fala, você tem um sômetro, que você fala, nossa, que oração, uma maquininha, né? Você vai falando alguns trechos bíblicos, coisas que você escuta desde jovem, e você já sabe como é que faz. Mas você percebe que aquela pessoa não tem... São orações limpas demais, né? São uma coisa tão bonita, tão polida e tão... e você fala, mas parece que ele está lendo alguma coisa. Oração é falar com o Senhor. Oração é expressar o que você está sentindo, e cada um é de uma maneira, cada um sente de uma maneira, cada um se expressa de uma maneira. Orar exige esforço e orar exige sinceridade. A gente falar com o Senhor como a gente fala com o nosso irmão. E eu acho interessante que ele vai dizer como, né? Vigiando. Persevere em oração vigiando. Que é exatamente isso. Tudo vai tirar o nosso foco da oração. Isso faz parte do nosso ser caído. O homem caído, a mulher caída, né, por mais que já sejamos regenerados pelo Senhor, a gente ainda sofre, né, me fugiu a palavra? É afetado ainda pela queda do homem, né? Então, esse impacto da queda, né, é afetado pela queda ainda. Por quê? Porque a nossa tendência é não querer orar. A nossa tendência é começar. A gente começa, chega do culto, olha, o pastor falou que eu tenho que orar, eu já comecei lá, segunda-feira é certo, tal hora, marquei, tal hora, segunda-feira pode ser, mas na terça-feira já, não, hoje vai ter que ser mais tarde, porque hoje surgiu um imprevisto. Na quarta-feira, eu vou deixar para orar na igreja, porque tem culto, então eu oro lá, né? Não é.
Não é. Não é. A gente precisa vigiar, a gente precisa ter o nosso momento ali fechadinho com o Senhor, coladinho com Ele. Por isso que você vai desenvolver intimidade com o Senhor. Uhum. Você sozinho. Você não vai ter ninguém para te estimular. Porque na igreja, o pastor estimula e conduz. Alguém vai conduzir a oração. Então você vai, amém, amém. Sim, Senhor, por isso. Sim, Pai, por aquilo. Agora você sozinho. Orações nuas, orações sujas, né? Por que é oração suja? É você chorar e ser sincero, sem maquiagem. É você mostrar a sua face diante do Senhor, oração. Sim. Né? Então, só que tem algo aqui, é uma tarefa, mas não é uma tarefa no sentido laborial, é um privilégio. Porque Paulo vai te lembrar o porquê de você e eu perseverarmos em oração. Ele vai dizer que nossas orações precisam ser vigiadas, né, vigilantes, com ações de graças. Ações de graças pelo quê? O que dá graças para que eu possa orar? Vamos voltar lá atrás? Vamos pensar aqui. Paulo está falando para uma igreja que é formada por grande parte gentílica. Eram pagãos, não tinham relacionamento com Deus, estranhas alianças, não tinham a promessa, não tinham o Messias, não tinha a igreja, eram estranhos. Então, oração para eles, para o Deus Criador dos céus e da terra, não existia. Então, houve uma ação da parte de Deus em alcançá-los com o Evangelho, e esse Evangelho faz com que eles agora deixem de ser pagãos e passam a ser alcançados do caminho, regenerados, justificados, santificados, são agora a igreja do Senhor. Então eles agora têm um motivo de ação de graças. Que ação de graças? Obrigado, Senhor, porque pela morte do Senhor na cruz do Calvário, eu posso me relacionar com o Pai. Então, para pensar um pouquinho comigo. A gente tem o Pai, que é Criador dos céus e da terra. E por que nós não desfrutamos da presença do Pai? Porque a gente não valoriza o sacrifício do Filho. Se valorizássemos mais o sacrifício do Filho, teríamos essa ação retributiva de oração ao Senhor com a graça que recebemos de sermos filhos. Então há essa gratidão, essa expressão externa de gratidão a Deus por aquilo que a Trindade, né, o conselho da Trindade fez por nós. Gente, a gente estava perdido, sem lenço e sem documento. A gente era pecador, condenado ao inferno. Mas Cristo nos resgatou e fez de nós filhos, e não há condenação para nós que estamos nele. Então, isso deveria dar para agir na nossa vida com todo um motivador a orarmos e perseverarmos nessa oração. Senhor, obrigado, obrigado, eu posso me relacionar com o Pai. E aí, de repente, a nossa oração a Deus como Pai, ela é bloqueada e há dificuldades, porque eu tenho um pouco de dificuldade de vê-lo como Pai. De repente, o meu relacionamento com meu pai foi um relacionamento distante, sem diálogo, muito formal. E aí eu não consigo me relacionar com ele como um pai. E o oposto também é perigoso. Quando o meu relacionamento com meu pai é muito permissivo, é um relacionamento muito desrespeitoso, sem nenhuma respeito, sem nenhuma honra. E aí eu quero tratar o Deus Criador, que é Pai, como se fosse da mesma laia que eu. Então a gente precisa lembrar que Ele é Pai e é Santo, e nos alcançou através de Cristo. Então perseverar na oração, vigilantes, mas sempre com a expressão dessa gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agora,
Qual é a oração que Paulo vai dizer aqui? Olha que interessante. Suplicai, no verso 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Olha só, agradeça a Deus, persevere na oração, mas lembre de mim, Paulo falando, lembre da gente que está aqui preso. Paulo está preso. Lembre nas suas orações, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. Calma aí. Abrir circunstâncias, criar circunstâncias. Oportunidades. Ele faz essa oração em 1 Coríntios, ele fala essa oração não. Ele cita que Deus abriu portas para ele pregar. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Olha o que ele diz. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ou seja, isso é com relação à pregação do Evangelho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 12, também tem essa mesma experiência, né? Aqui. Quando cheguei à cidade de Troade, para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Olha que coisa linda. Paulo está pedindo e orando uma oportunidade. A porta de oportunidade não é de emprego, não é para ser liberto da cadeia, não é para ser curado de chagas, não é para ter a paz dentro da prisão, não é. Uma oportunidade para pregar o Evangelho. Para anunciar sobre o Cristo. Sim. Uma oportunidade para pregar a palavra a fim. Olha essa preposiçãozinha a fim. Essa preposição a fim, ela tem uma função muito interessante. A fim é a mesma coisa que para que. Entendeu? Uma finalidade. Ou seja, para falarmos do mistério de Cristo. Ou seja, mistério de Cristo é o Cristo revelado. É Jesus que encarnou no útero de uma mulher judia, que viveu a vida reta diante de Deus, cumprindo todos os mandamentos, as mitzvot, as leis, e morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus no 40º dia e enviando o Espírito Santo 10 dias depois de sua subida, a fim de que a igreja fosse empoderada, né? Capacitada, habilitada a pregar o Evangelho, a fim de, até por Cristo, morrer. Veja, olha que coisa interessante. Qual tem sido a sua oração? De repente você pode estar perseverando para que Deus abra portas para que você e o seu negócio cresça. E você não pensa nem um pouco na oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas que ali estão. Qual foi a última vez que você e eu fizemos uma oração? Senhor, me dê a oportunidade de pregar o seu Evangelho. Abra uma porta para eu pregar o seu Evangelho. Porque normalmente, e principalmente nessa época de Covid, quarentena, as nossas orações é livra a missão da Covid. Senhor, libera aí comércio para trabalhar, não, antes disso. Antes de comércio a trabalhar, libera aí o auxílio emergencial. O auxílio, libera, sim, Senhor, essa análise. Essa análise que não sai. Eu sei que é difícil, a gente está passando por apertos, claro. É difícil. Mas Paulo está preso. Ele sabe que vai ser condenado à morte. Né? E aí você para e pensa, poxa, por que Paulo não foi crucificado? Paulo é romano. Então ele não passa pela crucificação, ele é decapitado, essa é a pena capital. E ele estando à porta desse caminho, ele quer falar sobre Cristo. Caramba, quem é Cristo para a gente? Eu fico pensando, quem é Cristo? Porque um exemplo, vou dar um exemplo. Quem aí já se apaixonou pelo... Vamos falar aqui, né? Não vou dizer nome, não vou citar nomes, né? A gente tem uma bela jovem na nossa comunidade que está apaixonada, né? Amando, né? E com certeza o nome desse sujeito, desse rapaz,
é mel na boca dela. Por quê? Porque há um amor, há uma paixão, há um olhar de atração por ele. Quando eu conheci Elaine, foi desatração à primeira vista. Porque ela olhou para mim com um olhar de nojo, uma veia pulava aqui, ela que magrela mais mal encarada. Mas bastou algumas conversas e eu me vi enlaçado, sabe, por aquela magrela. E as minhas conversas sempre com os meus amigos, não, porque Elaine, pô, mas quem é Elaine? Ficar falando de Elaine o tempo todo. Cara, poxa, cara, tô apaixonado, tô amando. Por que a gente não fala de Cristo? Porque, eu tenho vergonha? Não é vergonha não. Porque a gente não ama Ele e ainda não se envolveu com Ele em oração a ponto de ser tão impactado pela presença dEle, que Ele é tudo na nossa vida. Tudo. A gente até fala Deus, porque Deus pode ser genérico e não ofende as pessoas, e a gente fica com medo de falar de Jesus e ser taxado como fanático, né? Estranho. Mas o quanto Jesus é válido na sua vida. Paulo, preso, orou, pedindo aos irmãos, me ajudem aí em oração, para que eu tenha uma oportunidade de pregar o Evangelho. Gente, para vocês terem noção, Paulo estando preso pela guarda pretoriana, né, a creme de la creme, galera do mal. A galera do mal eram os melhores do Império Romano. E ele vai dizer que ele pregou para todos eles. Para todos eles. Então, você tem orado para que você tenha a oportunidade de pregar o Evangelho para o seu amigo, para sua amiga, para o seu empregado, para o seu patrão, para o seu professor, para a sua aluna, para seu vizinho, sua vizinha, para alguém? A gente precisa estar apaixonado, amando muito Jesus, para compartilhar sobre Ele. E aí ele vai dizer que esse mistério, que é o Cristo, é o Jesus Cristo encarnado, morto e ressuscitado, e é por Ele, por causa de Cristo, que Ele está algemado. E aí ele brinca, é uma dupla, né? Ele está preso a Cristo e preso, né? Literalmente, por causa de Cristo. E a gente está vivendo hoje um distanciamento desse amor por Cristo, desse amor pelo Messias Jesus, e a gente está vendo o amor por um Messias que não é Jesus. A gente vê nas redes sociais uma defesa a ferro e fogo, com unhas e dentes, uma propagação das ideologias políticas que a gente não vê na propagação da pregação do Evangelho. Uma propagação que está gerando ódio, um partidarismo de ódio, algo que a gente não sabe para onde vai levar, e provavelmente um caminho de morte, de maldade entre as pessoas, porque esse ódio só vai gerar violência e maldade, porque as pessoas estão fomentando isso. Exato. Fomentando isso. Exato. Se você diz contra o que eu prego ser verdade, você é meu inimigo. E você não pode dizer isso. Como não? Se a gente pode se expressar. Se eu digo que eu sou a favor de Bolsonaro, você é um assassino, ditador. Se eu falo que eu sou contra Bolsonaro, você é comunista. Fala, a gente não pode... Na verdade, a gente está vendo discurso de pessoas que não são cristãs. Porque um cristão entende que a Bíblia preza pelo equilíbrio, por buscar a justiça. Se tanto o nosso líder quanto o que não é, mas principalmente o nosso líder faz coisas que vão contra... Voltou? Internet. Voltou. Voltou? É. E que fazem coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor, você não precisa bater continência e dizer sim, Senhor. Mas você também não precisa sair xingando e condenando, e, né? Precisa ver oremos pelas paciência, autoridades, né? Tolerância quanto ao erro do líder. Tolerar.
esperar, ter paciência, orar, vai dar tudo certo, vamos incentivar para que as coisas melhorem. Não, tá tudo muito acalorado. E aí a gente começa a pensar, será que a gente está se encaixando em qual parte da fatia do bolo? A que tem um papel bíblico ou a que tem um papel extra-bíblico, contra a Bíblia? Porque olha o que Paulo vai falar no versículo 5. Portai-vos. É o comportamento. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Gente, já está feio para de dentro, por de fora está ridículo. Tá. Quando eu converso com amigos meus que não são cristãos, e ele vem assim, pô, Everson, vocês, né, estão indo contra os ensinos de Jesus de vocês, cara. Porque, eu não sou crente não, eu sou ateu, mas, poxa, vocês estão apoiando coisas que são contrárias, né? Discurso de ódio. Se direciona a vocês. Ele não sabe quem a gente é, o que a gente defende, o que a gente vive, nem o que a gente prega. Mas já aponta você, porque crente é tudo a favor. Tá tudo dentro do mesmo pacote, né? A visão é essa. Então, antigamente, o Tim Keller ele fala algo muito interessante. Antigamente, as nossas brigas eram por dons de línguas são contemporâneos ou não. Cristão reformado, continuista ou não continuista? Arminiano contra... Você não tem nem mais isso na rede social. Ele falou assim, os cristãos agora estão brigando por política. Por left wing, right wing, né? Por ala esquerda e ala direita. E aqui no Brasil é contra Bolsonaro e pró-Bolsonaro. Não, mas existe a coluna do meio. E aí os que são do meio, os que têm um equilíbrio, esses são chamados de isentões. Olha só, primeiro de tudo, como cristãos, a gente precisa ter um papel primário. Depois, como cidadãos do país, temos o papel secundário. Como papel primário, Paulo vai nos advertir a nos portar com toda a sabedoria para com os que são de fora. Como é que os que não são cristãos estão olhando para você? Olha o exemplo. Paulo diz para a gente respeitar a autoridade, não quando ela é contrária a Deus. E Paulo disse no Romanos capítulo 13, né, se não me engano, para respeitarmos as autoridades, e na época que o Império Romano era a autoridade. Para pensar comigo. Esse negócio de barba às vezes dentro da boca. O Império Romano era liderado por pagãos. Aí. O Império Romano era liderado por pagãos. Não tinha cristãos no Senado, no Império. Não tinha. E Paulo está dizendo, obedeça a esses. Esses são instrumentos de Deus para corrigi-los quando vocês estiverem fazendo algo errado. Então, quando você olha Paulo falando isso, o único momento que ele vai, né, como o próprio Pedro vai dizer, antes de tudo, sempre Deus, obedeça a Deus, palavra de Deus, quando qualquer liderança for contrária ao mandato do Senhor. Então tá, dentro desse pressuposto, a gente tem uma ordem hierárquica, não tem? Por que que num trabalho eu tenho uma ordem hierárquica, numa escola eu tenho uma ordem hierárquica, muitas igrejas, né, têm uma ordem hierárquica, e aí no nosso governo a gente tem uma ordem hierárquica e não quer aceitar. Por exemplo, tem prefeito, governador, presidente. Prefeito diz para usar máscara, governador diz para usar máscara, presidente diz para não usar. Aí a gente olha e ouve um lado dizendo assim, não vou usar máscara porque o meu presidente disse para eu não usar. Tá, mas então quer dizer que se eu sou funcionário, você é o meu gerente e eu sou o seu funcionário, ao invés de eu falar com você, eu vou falar com o patrão. Eu vou obedecer ao meu patrão, não vou obedecer a sua ordem, sua gerência. Então, ultrapassar porque o patrão é quem manda, né? E fora que, olha a falta de testemunho para os que não são cristãos. Poxa, aquele evangélico ali, aquele crente, ele cara, não está dando bom exemplo. Que mau exemplo.
A gente precisa dar bons exemplos. Já basta os maus exemplos de corrupção dos cristãos na ala evangélica do governo. Já basta os maus exemplos de cristãos, de pastores, de líderes na nossa cidade de Cabo Frio, em corrupção com política. Pastores que se envolvem com política a fim de ganharem, né, um quinhão, uma vantagem do próximo a ser eleito. Então, poxa, eu vou me envolver com todos. O que for eleito, eu tenho aí a minha igreja. Gente, Deus não trata o indivíduo como massa de manobra. E aí a gente precisa lembrar, a gente precisa ter um comportamento com essa sabedoria para os de fora. E aí Paulo vai dizer lá no capítulo 1 de Colossenses, versículo 9, por essa razão, também nós, desde o início em que ouvimos, não cessamos de orar para que por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Será que a gente está defendendo a vontade do Senhor ou uma vontade partidária? Tudo bem, para nós cristãos que vimos um lado que era contrário à nossa cosmovisão, né, do lado que estava à esquerda, petista, aí vem um lado moralista e a gente abraça com unhas e dentes e faz o mesmo papel que o outro lado que a gente criticava também está fazendo. Criticávamos a idolatria do povo com Lula e o nosso povo cristão está idolatrando o presidente. Criticávamos as brigas, as arruaças dos extremistas radicais de lá do PT e os extremistas radicais evangélicos do lado direito está fazendo a mesma coisa. Qual o papel da igreja nisso? O nosso papel é nos portar de modo digno do evangelho. Cristo não se levantou contra o império. Cristo não se levantou contra o Império Romano, muito pelo contrário, quando se levantaram para botar ele no império, ele disse, meu reino não é deste mundo. Se o fosse, eu já tinha mandado vários anjos, já tinha detonado esse povo todo. A gente quer fazer uma teocracia, a gente quer criar um paraíso na terra. Meu irmão e minha irmã, sinto muito te dizer, isso não vai existir. Não vai. Quando vier um avivamento e que, paralelamente a este avivamento, teremos todos os sinais indicativos da volta de Cristo, é a volta de Cristo. Enquanto estivermos nessa terra, precisamos olhar para o testemunho de Cristo e pensar, caramba, como aquela pessoa que não é cristã está olhando para o meu comportamento como pastor, como cristão, como igreja. Estamos sendo observados o tempo todo. O que a gente fala, para ver se está batendo com o que a gente mostra e faz. O que a gente digita lá e compartilha, se está batendo com a igreja que a gente congrega, com o que ela prega e fala que devemos viver. O tempo todo somos observados, o tempo todo a gente está sendo analisado, o tempo todo a gente está sendo avaliado. E isso é um peso muito grande que a gente carrega. Muito. Muito grande. E voltando lá à oração, é um convite que o Senhor faz, mas a gente não vai desfrutar no começo. A oração é um convite para estar à mesa com o Senhor, que você vai desfrutar a longo prazo. É mantendo essa vida de oração. E aí a gente vai ver o fruto disso, que é uma pessoa que tem paciência, é uma pessoa que tolera o erro do outro, é uma pessoa que tem mais, que pensa 2, 3 vezes antes de dar uma resposta agressiva. Tudo isso é fruto de uma pessoa que está em oração, que mantém uma vida em oração, ou seja, ela se mantém em contato com o Senhor da Bíblia. Guarda o contato com teu Criador. Agora E a nuvem do mal não te cobrirá. E aí ele vai dizer nesse versículo 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitem as oportunidades. O que você está fazendo com a oportunidade? Ao invés de você ficar querendo criar contenda na rede social, nessa desgraça de rede social, crie oportunidades para pregar o Evangelho. Crie oportunidades para que as pessoas vejam Cristo.
Porque o versículo de número 6, ele vai dizer: a vossa palavra seja sempre agradável. Quando eu olho cristãos dizendo assim, esse presidente é um lixo, Lula é um lixo, Bolsonaro é um lixo. Quando eu começo a olhar isso, eu fico pensando, e eu estou usando lixo, porque usam outras palavras. Eu tenho asco, eu tenho nojo. Eu fico pensando o seguinte: você parou para pensar que você e eu, diante do Deus Santo, o Senhor poderia falar a mesma coisa? Tenho nojo de você, o seu pecado me noja, mas nem por isso meu filho deixou de morrer na cruz. Que amor é esse? Que evangelho é esse que eu quero compartilhar com os que estão no meu interesse? Se você, minha filha, coisa rica, gente. Se você, minha filha, tem o mesmo ponto de vista que eu, estou contigo. Mas se você não tem, aparta-te de mim. Né? Quase que eu canto o Chico Buarque, aparta de mim este cálice. Então, quando a gente olha e vê que a gente está destilando ódio, né, uma cultura do ódio, né, uma palavra, né, a cultura tóxica. A gente teve isso quando Lula era o presidente, quando Dilma era presidente, e agora com Temer presidente e com Jair Bolsonaro presidente. Então, o nosso cristianismo é muito fraco, falho. Isso nos mostra que a gente é mais moralista do que cristão. Porque o moralista quer que as coisas se encaixem dentro da sua moral. O cristão quer que as coisas se encaixem dentro do escopo de Cristo. Para isso ele morre para si mesmo. Bem diferente. E aí ele vai dizer: a vossa palavra seja agradável. E eu acho interessante que ele vai dizer temperada com sal. Ele está usando uma palavra que naquela cultura, temperada com sal, que tenha vida. Seja boa. Seja palatável. Olha só, não é tornar o evangelho palatável. A sua linguagem palatável. Sim. Não seja chata. Não seja... intolerante. Eu vou falar um segredo para você. Meu irmão, eu botei muita gente para soneca no meu Facebook. Porque eu já não aguentava mais. Era um ódio destilado atrás de ódio. Aí, se não quiser não me siga, porque o meu Face é para isso, é para falar contra esse governo. Então eu te excluo. Porque, meu irmão, coisa ruim já basta... a dificuldade dessa o capeta. vida. Então, para quê? Então, a gente como cristão, a gente precisa lembrar, né, Marina, que a nossa palavra tem que ser sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, como é que eu vou responder a cada um? Como é que eu vou responder a cada um? Aí eu lembro de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Como que eu vou dar a razão da minha fé? Eu tenho que estar preparado. Sim. Então tem gente que vai dizer, não, mas olha só, veja bem, ele apoia a ditadura, ele é um crápula. Tá. E o que você está fazendo para que o coração dele seja transformado? Você está orando? Você está clamando? Por quê? Ficar o tempo todo, por quê? Por que ele? Por que ele? Você está suscitando na vida de outros mais ódio. Mas aí vem aquela coisinha. Será que eu estou disposto a botar minha cara no sol, a tapa, para dizer, gente, vamos orar, e de repente ouvir nos comentários, orar por aquele lixo, você é isso, você é aquilo outro. Será que eu não quero ouvir palavras duras contra mim? E aí eu me protejo indo com palavras duras? Para o politicamente correto, né? Uhum. Então, gente, em suma, Paulo está nos ensinando que o resultado de uma... Olha que coisa maravilhosa. Vou fazer igual os nossos irmãos pentecostais. Desceu quentinho. Nossos irmãos não, ele é, tá? Eu não sou pentecostal, eu sou continuista. Há uma diferença. Não. Muito. Não é, Fabinho? Fala pra ela. Tô brincando.
Já retiro o que eu disse. Viu? Desce agora, dobra o joelho aí. Ó. O Senhor vai pesar a mão sobre a sua vida. Não perdi, não. O resultado da perseverança em oração, com ações de graça, sabendo quem nós éramos e em que nos transformou o Senhor, vai culminar em propagar o Evangelho para qualquer um, sem jamais colocar na mente que as minhas palavras serão palavras ofensivas, palavras de ódio, tóxicas, né? Usando o ditado de hoje, mas palavras com tempero agradável e com educação. Lembre-se, Lutero já falara: não seja você o leão, basta que você abra a jaula e o Evangelho, que é o leão, vai sair. E quando o leão sai, é fato, o Evangelho vai ofender. O Evangelho ofende. Não somos nós, é o Evangelho. E sabe por que ele ofende? Porque ele vai dizer: você é incapaz, como eu sou incapaz, de alcançar a salvação por meio dos meus próprios méritos. Foi necessário que um justo, um santo, um puro Deus, o Filho, morresse na cruz do Calvário para me resgatar. Isso deveria me colocar no meu lugar e olhar e visualizar, perceber que não há nenhum justo debaixo da terra. Mas Martin Luther King Jr. lutou contra. Sim, faz 50 e poucos anos, ontem ou hoje, da sua morte, do seu assassinato. Sim, ele lutou com meios não de arrogância, mas ele usou de meios de argumentos, como Lutero, como Calvino. Tenha argumentos bíblicos para assegurar, sustentar a sua fé. Amém? Amém, filha? Gente, minha filha está enorme. Vamos orar? Você quer orar, minha filha? Você ora comigo? Eu oro, você repete? É vergonha. Senhor, nós queremos orar nessa hora. Somos pecadores. E a diferença daquele que não ainda confessa a sua vida de pecaminosidade é a graça do Senhor que alcançou-nos e nos mostrou que somos pecadores. Então nós oramos para que tenhamos oportunidades para falar para aqueles que ainda não ouviram desse Evangelho, que o que muitos deles estão vendo não é o Evangelho, é moralismo. E moralismo não salva ninguém. Porque moralismo pode mudar até o pensamento, mas o coração, só o que muda é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. Então, ao longo da história, nós temos visto algo concreto, algo real, substancial, que é a palavra do Senhor. E que a gente possa ter um relacionamento de perseverança com o Senhor. Porque quanto mais andamos com o Senhor, mais seremos, meu Pai, transformados e mais refletiremos o Senhor. É por isso que muitas palavras são ácidas, porque andam mais com as redes sociais, colhendo notícias, sejam elas reais ou fakes, a fim de ferir outros, do que estar contigo, buscando a tua palavra, buscando o conhecimento e oração, a fim de compartilhar o amor que vem do Senhor. Que a gente possa ser a palavra do Senhor aos outros. Nos dê oportunidades de pregar, nos capacite na palavra. E que a palavra saia, meu Pai, não com um asco, mas que ela saia temperada com sal, com vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Queridos, vocês que
puderem compartilhar um pouco daquilo que Deus tem compartilhado na sua vida, né, ofertando para a nossa comunidade de fé, sinta-se à vontade, tá bom? Entre em contato com comigo por meio do inbox, para eu poder passar aí a conta da igreja. E na verdade é a minha conta, porque a nossa ainda não tem uma conta da igreja, né? A gente está orando para que a gente consiga passar esse momento todo para poder fazer o estatuto e aí termos nosso CNPJ e abrir a nossa conta para ter ali a independência. Mas todo o recurso que a gente adquire passa pelo conselho da igreja e passa pelo conselho fiscal e posteriormente, né, o relatório é apresentado à igreja mensalmente. Então, para que fique claro que entrou e para que saiu. Nossos custos são, graças a Deus, muito baixos. Né? A gente tem o aluguel e a luz. E o futuro é que a gente possa ter mais recursos para investir em vidas. Né? A Casa Criativa, que vai ser um espaço anexo, onde vai ter ensinos de todos os âmbitos que pudermos termos condições para ensinar, né, fora os apoios psicológicos, jurídico, educacional. Então, que passando tudo isso a gente possa ter essa condição, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, saudades de vocês, tá? E em breve, seja esse breve um mês ou 2, ou daqui a 15 dias estaremos juntos. Amém? Amanhã a gente está aqui juntinho? Posso? Pode? Ele vai falando sem parar? O livro que eu estava falando, Timothy Keller, Oração, Experimentando Intimidade com Deus. Muito bom. Muito bom para ler bem devagar. Vai lendo e botando em prática, lendo e botando em prática. Ele fala aqui um exemplo de uma oração do George Herbert. Em apenas 100 palavras, no original em inglês, sem usar um único verbo, nem orações em prosa. Ele oferece 2 dezenas de imagens em palavras ao respeito da oração. Oração, banquete das igrejas, tempo de anjos, sopro de Deus no homem de volta ao nascimento, alma em paráfrase, coração em peregrinação, prumo cristão esquadrinhando céus e terra, mecanismo em luta contra o Todo-Poderoso, né? A gente falou aqui, é uma luta. Torre do pecador, trovão reverso, lança que transpassa o lado de Cristo. Os 6 dias de transformação do mundo em 1 hora. Uma espécie de melodia que todas as coisas ouvem e temem. Suavidade, em paz, e júbilo, e amor, e êxtase, maná exaltado, alegria superlativa. É um poema que ele faz em relação à oração. Maravilhoso. Esse livro é muito bom, a gente tem que ter. Amém. Amém? Gente, essa semana a gente está voltando, né? Depois de uma semana aí quietinho, de pausa, com as nossas transmissões de estudos às quartas, cultos domingos e as nossas transmissões de devocional das 23 horas. Hoje não, porque hoje tem estudo, mas amanhã a gente volta com a devocional das 23 horas. E também semana que vem a gente vai ter umas lives especiais aí, né? Eu e minha esposa e alguns amigos também, tá bom? Deus abençoe a todos. Música? Então canta, filhota. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Amém. Que a graça de nosso Pai, o Deus
Todo-Poderoso, que o amor do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do nosso Deus, Espírito Santo, esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Beijão! Bye, bye!